Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Tudo que eu preciso. Amém. Tome o seu assento adorando a Deus e glorificando o Senhor Jesus, porque Ele é bom. Meus irmãos e irmãs, a vida, principalmente a vida com Deus, ela é feita de oportunidades. E todos os dias nós tomaremos decisões se aproveitaremos as oportunidades que o céu oferece a cada um de nós, ou se perderemos estas oportunidades. Quando nós falamos sobre as oportunidades que os céus dá, lógico que nós já lembramos desta passagem bíblica e observamos capítulo 5 do Evangelho de João, onde um homem que estava 38 anos paralítico, estava no tanque chamado Betesda, esperando o movimento das águas, porque a Bíblia diz, e nós lemos, que um anjo descia de tempo em tempo, para trazer uma oportunidade de cura para alguém. Mas o homem, 38 anos, aleijado dos pés, paralítico, tinha dificuldade de locomoção, logo dependia de alguém para ir até o tanque, descer as águas, e por causa desta debilidade, perdia as oportunidades. Só que no capítulo 5 do Evangelho de João, a Bíblia diz que no dia em que havia a festa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E Jesus não foi para a festa, Jesus foi para o tanque de Betesda. Jesus não foi para o lugar da alegria, Jesus foi para o lugar da necessidade. Encontrar aquele homem que estava 38 anos, 13.870 dias, esperando a oportunidade de viver algo diferente. E ele estava ali, e Jesus vai até o encontro daquele homem. Porque só Jesus tem poder de mudar a nossa história de verdade. Só Jesus tem poder de nos levantar das paralisias da vida. Só Jesus tem poder de nos fazer andar no meio do momento de paralisia da nossa história e nos fazer viver o que há 38 anos não podemos viver. Jesus estava diante daquele tanque de Betesda, e aquele homem agora tinha a oportunidade de viver algo diferente. Eles estavam diante de um tanque, mas aquele homem não tinha ideia que quem estava diante dele era a fonte da água da vida eterna, que tinha poder de fazer aquilo que o tanque não poderia fazer,
que tinha poder de fazer aquilo que os homens não poderiam fazer a ele. Jesus, a fonte, estava diante do tanque. E muitas vezes nós vamos estar neste momento, onde estamos diante dos tanques da nossa história, e seremos desafiados a deixar o tanque para olhar para Jesus e aproveitar a oportunidade que o céu dá. O que simbolizava o tanque? A esperança humana. O que simbolizava o tanque? A expectativa de algo terreno. Todas as vezes que aquele homem olhava para aquele tanque, ele esperava uma oportunidade das águas se moverem e ele descer com a ajuda de alguém. O tanque simbolizava a esperança terrena, alguém que precisa me conduzir até o milagre que eu preciso receber. Irmãos, como é difícil só nós imaginarmos como foi a vida deste homem, 13.870 dias, 38 anos sem poder andar, nervos atrofiados, ossos muitas vezes fora do lugar, pele, tudo num estado de dificuldade tremenda. Porque não é só a questão muscular, envolve tantas outras coisas. E ele agora esperando o movimento das águas, esperando a ajuda da terra, esperando alguém que pudesse estender a mão. Só que quem estava diante dele não era o tanque da terra e nem a ajuda dos homens. Agora quem estava diante dele era a fonte da vida eterna. Talvez hoje seja a oportunidade de Deus na vida de alguém que está aqui, que há tanto tempo tem olhado para o tanque, que há tanto tempo tem esperado a terra fazer alguma coisa, que há tanto tempo tem esperado os homens fazerem algo, que há tanto tempo tem esperado a porta da terra abrir, a palavra da terra ser liberada, que há tanto tempo tem esperado um movimento no meio da terra, mas há uma palavra de Deus para mim e para você hoje. Hoje quem está aqui é a fonte da vida eterna, que não chega na hora que o homem chega, que não faz aquilo que o tanque e a terra faz, mas faz muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Aquele que não se atrasa, mas chega no momento certo, está aqui hoje para dar uma oportunidade para nós de vivermos aquilo que os homens não podem nos fazer viver. Aleluia. Quem quer abrir a sua alma para a fonte de água da vida eterna? Oh meu Deus. Jesus chega até aquele homem, Jesus começa um diálogo com aquele homem. Irmãos, o maior desafio de Jesus não era curar o homem, era mudar a mentalidade dele. Porque nós, e ouça o que eu vou dizer, nos acostumamos a viver uma vida dependendo dos tanques. Nós dependemos que o pastor faça alguma coisa. Nós dependemos que alguém ore por nós. Nós estamos esperando que alguém estenda as mãos para nós. E nós esquecemos que o caminho para a salvação, ele é livre. O caminho para a comunhão, ele foi aberto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O escritor aos Hebreus chega a dizer que agora nós somos convidados a ir e entrarmos confiadamente ao trono da graça de Deus, a fim de que podamos receber a misericórdia de Deus. Ou seja, o acesso foi liberado. Antes, com o sacrifício de uma vez ao ano, o sumo sacerdote, oferecendo o sacrifício, entrava no Santo dos Santos, derramava o sangue do sacrifício sobre o propiciatório para simbolizar o perdão. Agora o acesso é livre para nós, e nós somos chamados a andar em um novo e vivo caminho. Só que muitos de nós ainda estamos esperando a terra fazer alguma coisa. Irmão, a terra não tem poder de mudar a história.
Muitos de nós estamos esperando homens fazerem alguma coisa. Irmãos, não há homem na terra que possa fazer alguma coisa. Diz a palavra de Deus, João capítulo 1, se do céu não lhe for dado. Nada que Deus faz vem de homens ou vem da terra. A pergunta que eu lhe faço é: onde está a tua expectativa? Onde a sua fé está sendo depositada? Na fonte que é Jesus? Ou você está terceirizando sua fé, colocando ou depositando-a em outros lugares, em tanques da nossa história, que estão diante de nós? Irmã Luana, é mais fácil nós transferirmos a nossa responsabilidade de buscarmos a Deus do que assumirmos ela. É mais fácil nós depositarmos nosso ministério, nossa fé, nossa família em alguém e colocarmos tudo sobre alguém, do que nós nos levantarmos como sacerdotes, como intercessoras e nos colocarmos na brecha buscando a água viva que vem da fonte pura para nós. Só que as oportunidades que o céu dá, Ele dá para quem depende da fonte, para quem depende de Deus. Eu vou lhe fazer uma pergunta que foi feita em uma pregação em algum dia, e pessoas tiveram muita dificuldade de responder isso. Quem é maior, o pastor ou Jesus? Na altura o povo ficou pensando. Quem é maior, os homens ou Deus? Deus nos convida a irmos direto na fonte, meu irmão, a dependermos dEle. 13.870 dias sentado esperando o que a terra faria, mas Jesus, em um diálogo com Ele, a sua resposta não está no que a terra pode lhe oferecer, no favor humano. A sua resposta está na palavra que Jesus tem sobre a sua vida. Jeremias 2,13, a Bíblia diz: porque duas coisas más o meu povo fez, deixou a mim fontes de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas que não retêm água. Jeremias está sendo usado por Deus, 2,13, para denunciar o pecado de Israel, que deixou a fonte e buscou seus tanques, suas cisternas que não retêm água. Deus estava denunciando a apostasia, a frieza espiritual, o afastamento do povo de Israel, que abandonou Deus, que tinha tudo para eles, e foi buscar outros atalhos no lugar de andar no caminho. O homem que está no tanque de Betesda, esta história nos ensina que nós temos oportunidades e devemos aprender com elas, e não podemos desperdiçar a oportunidade que o céu nos dá de vivermos algo diferente. A questão é: o que nós estamos buscando? O tanque ou a fonte? A vida que vem de Deus ou o favor que vem dos homens? A bênção que vem de Deus ou a graça que os homens podem oferecer para nós? Porque se nós queremos história transformada, vida diferente, nós devemos buscar direto da fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós possamos andar conectados e sendo abastecidos por esta fonte, nós precisamos fazer algumas coisas. Não podemos ser inertes, não podemos cruzar os braços e achar que todo mundo deve um favor a mim e que eu devo esperar as coisas caírem do céu. Precisamos tomar atitudes. Essa história nos ensina algumas rápidas lições de como nós vamos deixar o tanque, o favor terreno, a expectativa nos homens, e vamos nos voltar a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, para que nós possamos ir à fonte e deixar os tanques, nós precisamos reconhecer Jesus diante de nós. Irmãos, se você ler o capítulo 5, você vai perceber que este homem, irmão Rafael, ele está conversando com Jesus, mas não sabe quem é Jesus.
Ele não sabe nem que Jesus o havia curado depois do milagre. Ele vai descobrir que só é Jesus só no final da história. Versículo de número 15, só no final ele vai contar que foi Jesus que o curou, porque ele não conhecia. Quem quer sair do tanque e ir direitinho para a fonte? Então precisamos reconhecer Jesus. Precisamos saber quem Jesus é. É possível nós estarmos diante de Jesus, recebermos milagres, ouvirmos Jesus falar, mas não reconhecermos Jesus. Eu vou lhe fazer uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É um milagreiro? É alguém que te abençoa somente? Ou ele é o teu Salvador e Senhor? Mateus 16:15, Jesus faz uma pergunta aos discípulos e diz: quem dizem os homens que eu sou? Jesus se preocupa em saber a nossa opinião a respeito dele, as nossas convicções. Quem ele é para nós? Quem ele é para nós? Quem Jesus é para você e para mim? Estamos reconhecendo Jesus? Estamos neste culto hoje, entramos aqui sabendo que viemos adorar a Ele e não perderemos a oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós? Ou nós ainda estamos com a expectativa na terra de que o homem pode fazer algo por nós? Quem é Jesus para nós? Reconhecemos Jesus quando nós oramos, reconhecemos Jesus quando nós adoramos, reconhecemos Jesus quando nós trabalhamos, quando estamos no nosso dia a dia e devemos ser e viver em honestidade, em retidão e integridade. Jesus é reconhecido na minha e na sua vida. Porque pessoas que vivem esperando dos tanques, da terra e dos homens, não reconhecem Jesus. Eles vêm para a igreja para buscar uma bênção, vêm para a igreja para buscar um milagre, vêm para a igreja para buscar uma porta aberta. Mas quem tem um encontro com a fonte de água da vida eterna, vem adorar a Jesus, vem exaltar a Ele, vem porque o ama e deseja cada dia ter mais comunhão com Ele. Eu pergunto a nós, igreja que está aqui reunida hoje em Trofa, quem é Jesus para mim e para você? Reconhecemos Jesus ou não? Ele é o centro da nossa existência. Se nós reconhecemos Jesus, nós vamos dizer aquilo que os discípulos disseram em João capítulo 6, 67, 68, se não me falha a memória. Jesus olha para eles e diz: vocês também querem ir embora? E os discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer: para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Quem reconhece a Jesus sabe que não dá para viver longe dele. Quem já teve um encontro verdadeiro com Ele sabe que não dá para viver longe da presença dEle. Quem já encontrou a fonte não perde tempo com tanque nenhum. Está buscando a Ele, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Aleluia. Só quem já teve um encontro com a fonte, levante a mão e adore a Ele, adore. Adore o nome dEle, reconheça Jesus aqui hoje. Comece a engrandecer a Ele nesse culto. Comece a adorar a Ele. Comece a dizer: eu te louvo, eu te agradeço. Um dia o Senhor me encontrou. Aleluia. Tem adoração aí, tem glória e aleluia. Aleluia. Já diz o hino: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Por quê? Porque bebeu da fonte. Quem bebe da fonte não busca atalho. Quem bebe da fonte não busca favor terreno. Depende da glória de Deus. Aleluia. Para deixarmos os tanques, precisamos reconhecer Jesus. Para deixarmos o tanque
irmos à fonte, nós devemos entender que Jesus está nos vendo. E Jesus sabe, Jesus conhece o nosso estado. Olha o que diz o versículo de número 6, meu irmão. E Jesus, vendo este deitado e sabendo, Jesus lhe vê. Jesus conhece o teu estado e o meu. Ele não é indiferente ao paralítico do tanque de Betesda. Jesus não é insensível à situação daquele homem. Eu me atrevo a dizer que Jesus, ele entrou no tanque de Betesda para curar aquele homem. Por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 1, e nós lemos que havia muitos enfermos que estavam ali, cegos, homens e mulheres necessitados, mas só um recebeu a cura naquele lugar. Ele não é indiferente à tua dor, meu irmão. Ele não é indiferente à tua necessidade. Ele não é indiferente às nossas dores e às nossas necessidades. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Jesus, quando quer nos levar, e quando nós entendemos isso, que devemos sair dos mediadores humanos, daquilo que nos impede de verdadeiramente chegarmos até a fonte, nós devemos entender que Ele vê e que Ele nos conhece. Já diz o Salmos 139, para onde fugirei da tua presença? Para onde me esconderei, ou onde me esconderei do teu Espírito? Senhor, tu me sonda e tu me conhece. E aí o salmista começa a falar: se eu fizer a minha cama lá nas mais densas trevas, tu estás lá. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmão, Jesus te conhece. Você precisa entender essa verdade, para nós deixarmos os tanques, a terra, os homens, e irmos à fonte. Nós devemos saber que Jesus nos vê e nos conhece. João 15:16, Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele foi ao meu e ao teu encontro. Ele foi ao encontro do paralítico. Ele vem ao nosso encontro aqui nesse culto hoje, porque Ele sabe das tuas necessidades. Ele te vê. Jesus te viu no cantinho da cama de madrugada, orando baixinho para não acordar ninguém. Jesus te viu fazendo uma oração dentro do banheiro e clamando a misericórdia dele. Jesus te viu vindo para o culto e dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça na minha vida, eu preciso que o Senhor se manifeste. Jesus te viu clamando a misericórdia dele na madrugada, dizendo: me dá graça, eu quero continuar de pé. Ele te viu, ele viu aquele homem, ele olhou para aquele homem. Ele sabia da condição daquele homem. Ele sabe da minha e da tua condição. Então não precisa se justificar. Irmãos, a pergunta de Jesus, conhecendo aquele homem, é: queres ficar são? Que pergunta estranha para um paralítico de 38 anos, sem andar, dentro daquela condição. Mas Jesus está transicionando aquele homem, tirando a expectativa dele do tanque e tentando trazê-lo para que olhe direto para a fonte. A pergunta, ela é retórica, por mais que pareça sem sentido, porque um homem doente, pergunte a um faminto se ele quer pão para comer, ele vai dizer logicamente que sim. Pergunte a um enfermo se ele quer ser curado, ele vai responder sim. Só que a resposta do homem denuncia o que está no coração do homem, e denuncia e revela o que Jesus também queria fazer: tirar o coração dele daquele tanque. Porque o homem não sabia, ele achava que só o tanque tinha esperança, ele achava que só no tanque havia resposta, ele achava que só no tanque havia milagre, mas ele não tinha conhecido Jesus ainda. E mesmo ele não conhecendo Jesus, Jesus já o havia visto e já havia conhecido a situação daquele homem. Quer ficar são?
Quer que sua família seja salva? Quer ser curado das suas enfermidades? Quer que o seu coração seja livre da angústia, da solidão, do vazio? Quer que a porta realmente seja aberta? Quer que a situação mude completamente? Quer que as coisas sejam diferentes? Uma pergunta retórica, uma pergunta do céu para nós. Então para de olhar para o tanque. Começa a entender quem é que está diante de ti. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus. É como se Deus estivesse falando, está falando conosco. Para de perder tempo buscando na terra aquilo que só o céu tem resposta. Para de buscar no lugar errado. A tua vitória está na fonte. A tua vitória está no céu. A tua vitória está na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele, e nele há salvação, porque Ele tem um nome sobre todo nome. Jesus nos pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Porque nos chama a atenção para olharmos para Ele. Ele está direcionando o homem para olhar para Ele. Jesus deve ser reconhecido. Jesus sabe o porquê nós estamos ali. Ele nos vê e Ele nos conhece. Em terceiro lugar, para deixarmos os tanques e irmos à fonte, precisamos parar de dar desculpas. O versículo 7, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Meus irmãos, Jesus está perguntando para ele: quer porta aberta, quer milagre, quer levantar daí? E ele está pensando lá no tanque outra vez. Ele não entende, ele está esperando no homem, ele está esperando que alguém lhe leve. E Jesus está diante dele. Quantas vezes Jesus nos dá oportunidades como essa desse culto, e nós damos desculpas, como Moisés: eu não sei falar. Como Jeremias: eu sou só um menino. Quantas vezes nós damos desculpas, como Elias, 1 Reis 19: eu estou só, eu fiquei sozinho. E vem Deus e fala: ainda tem 7.000, levanta daí, Elias. Nós perdemos muitas vezes oportunidades de deixarmos os tanques e irmos à fonte, porque fabricamos nossas desculpas para o céu. E o céu aberto, disponível, e nós estamos ali, mas não há ninguém. Mas me fizeram mal, mas isso e aquilo, a minha família, a minha condição, olha o estado que eu me encontro. E o Senhor ali dizendo: eu não lhe perguntei como foi, eu não lhe perguntei como fizeram, eu não lhe perguntei o que passou. Eu quero te dar uma nova oportunidade de viver o que até hoje você não pôde viver. É a oportunidade que nós temos hoje de olharmos para Jesus e deixarmos o tanque. Infelizmente existe tanto misticismo no dia de hoje. A gente tem mais fé no homem de Deus e na mulher de Deus do que no próprio Deus. A gente tem mais fé na irmã e no irmão que ora do que no Deus que está disponível a nós. E Deus olhando para nós e perguntando: até quando vai dar desculpa? Até quando você vai ficar perdendo tempo com o tanque, não vai direitinho na fonte que está disponível? Isaías 45, 22, a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os povos da terra. Deus estava usando Isaías para falar com a nação de Israel: parem de olhar para os deuses estranhos. Pare de olhar para os tanques deste tempo. Pare de olhar para outros lugares. Olhem para mim, porque eu sou Deus e não há outro além de mim.
Colossenses no capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer aos irmãos de Colosso: meus irmãos, se vocês já ressuscitaram com Cristo Jesus, vocês estão mortos para as coisas terrenas, vocês devem pensar nas coisas que são do alto, vocês devem buscar as coisas que são do alto. Deus está falando conosco, é tempo de voltarmos os nossos olhos para a fonte. É tempo de voltarmos os nossos olhos para o céu. Não é tempo de perder tempo com a terra e com o tanque. É tempo de olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, glória a Deus! Não dê desculpa: pastor, me feriram, falaram mal de mim. Deus está dizendo: não perca tempo com o tanque, olhe para a fonte. Lembra da palavra de domingo? Não perca tempo discutindo com o inimigo que quer entulhar os teus poços. Levanta e continua a caminhada, porque tem água viva logo ali. Meu Deus, precisamos deixar o tanque ir à fonte, e para isso temos que tomar uma decisão. Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Houve um intervalo de tempo, meus irmãos, irmã Raíssa, da palavra de Jesus para a ação do homem. A palavra de Jesus é: você se levante. Você tome a decisão de colocar-se de pé, depois de 38 anos de paralisia. Você tome a sua cama. Irmãos, Jesus faz o milagre, mas não anula a responsabilidade humana no milagre. Meu Deus. Jesus cura o homem, mas não anula a disposição que nós como homens devemos ter, de nos levantarmos da posição que estamos. Sim, Jesus lhe diz: venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele convida para vir, mas quem tem que tomar a decisão, e isso somos nós. Ele faz o convite, ele diz para aquele homem: levanta. Levantar-se, eu quero que você entenda isso. Levantar-se é exatamente a condição oposta do que ele estava vivendo há 38 anos. Irmãos, muitas vezes o que vai transformar nossa história é o que vai nos contrariar. Contrariar o nosso estado, contrariar a maneira como vivemos, contrariar o que nós já estamos acostumados há muito tempo a viver. Muitas vezes a nossa cura está em obedecer Jesus, ainda que sejamos contrariados. Quem quer vitória? Quem quer viver o milagre de Deus indo à fonte? Então entenda que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Não brigue com Deus. Não discuta com Jesus, não briga com Jesus, não põe a culpa em Jesus, não fica brigando, mas porque o Senhor disse que eu deveria perdoar, porque o Senhor falou que eu tenho que amar, porque o Senhor falou que eu tenho que amar até os inimigos. Não brigue com Ele. Muitas vezes o que Ele vai pedir é exatamente isso: uma decisão de levantar-se. Levantar-se aqui sugere uma necessidade de resolução e ação imediata, ou seja, não podia desperdiçar a oportunidade, tinha que ser naquele momento. E tem gente que diz: Jesus, não vou levantar hoje não, Jesus. Jesus, hoje eu não vou no culto não, Jesus. Hoje eu vou para o tanque, não vou para a fonte. E deixa o tempo passar, a oportunidade do céu ir embora. E Jesus dizendo: levanta. 38 anos não lhe curaram, lhe enfermaram. 38 anos sem resposta, a oportunidade é hoje. Precisamos tomar as decisões. A palavra de Jesus continua assim, contrariando o nosso estado, mas faz aquilo que a
terra não pode fazer. Talvez você entrou aqui sofrendo hoje, mas Deus te diz: olhe para o sofrimento e diga: eu vou me levantar. Talvez você entrou aqui hoje em depressão, em ansiedade, mas diga para a depressão e para a ansiedade: eu vou ouvir a voz de Jesus e eu vou me levantar. Talvez você entrou aqui enfermo, mas tenha fé para dizer: eu me levantarei. Talvez você entrou aqui na escassez, mas diga em fé: eu vou viver algo novo, porque eu creio na palavra de Jesus. Ele é o tanque, a fonte que eu preciso. Ele é a nossa fonte. O que levantou o homem não foi a decisão, por mais que ele deveria tomá-la, mas foi o poder da ação da palavra de Jesus. Há uma palavra de Deus sobre nós. Sim, o centurião, sim, tinha um servo enfermo, e ele olha para Jesus e diz: tão somente uma palavra liberada tua curará o meu servo. Não é necessário que tu vás até lá. A Bíblia diz que na mesma hora, aquele homem que estava enfermo lá na casa foi curado. A palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus tem poder. A filha da mulher cananeia endemoniada, a mãe clama, Mateus capítulo 15, vai até Jesus, e ela importuna, ela clama, ela grita, ela vai até lá. A filha em casa, ela vai em busca do milagre. Jesus olha para ela: recebe o que você pediu. Imediatamente a menina foi liberta. Há poder na palavra que Jesus libera. Jesus disse: levanta, o homem tem que decidir, mas a palavra que tem poder começa a levantar o homem. A vida, os nervos começam a desatrofiar, a musculatura começa a ser regenerada, toda a estrutura óssea começa a ser tomada também. Aquele homem levanta, e a Bíblia diz que ele começa a saltar, a pular, e ele entra no templo glorificando a Deus. Há uma palavra sobre nós, levanta. Há uma palavra sobre nós, levanta hoje. Toma posse, volta para a fonte, volta a olhar para a fonte, volta os teus olhos para o lugar correto e receba o que só o céu pode fazer na tua vida e na tua história. Fique de pé em nome de Jesus, e eu termino aqui. Versículo 9 e o versículo 14. Ele levantou e ficou são. Jesus, é interessante que Jesus diz para ele: toma a cama. Por que aquele homem tem que tomar a cama? Porque a cama lembrava ele do que Jesus fez e do que o tanque não poderia fazer. Aquela cama lembrava ele que só a fonte tem poder para fazer o que ninguém faz. Ele levanta e ele glorifica a Deus. Ele entra no templo, e depois no versículo 14, Jesus vai encontrar ele lá no templo. Porque quando nós saímos do tanque e vamos direto à fonte, nós tomamos a decisão de viver uma vida glorificando a Deus e adorando a Deus. Quem vive dependendo do tanque, vive murmurando e esperando dos homens. Mas quem vive dependendo da fonte, vive adorando e glorificando a Deus. Quem vive dependendo do tanque, vive na murmuração, na contenda e na divisão. Mas quem vive dependendo da fonte, vive para a glória de Deus. Tem poder na sua palavra, porque a sua palavra é a palavra que Deus se agrada. Não te esqueça da onde Deus te tirou. Não te esqueça das camas que Deus te fez levantar, meu Deus do céu. Não volte para os lugares que Deus já te tirou, não. Não se envergonhe de testemunhar que é Jesus que faz o milagre. Não perca tempo com o passado. Deus está dando oportunidade para nós. Para de olhar para o tanque, volta a buscar a fonte. Aleluia, aleluia. A fonte de água de vida eterna está aqui. Deus está nos chamando para Ele. Buscar
Buscar-me-eis e me achareis, Jeremias 29, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em o nome de Jesus eu quero orar com você. Coloca a mão no teu coração. Se você quer viver algo novo, eu não vou nem chamar, meu irmão. Você não precisa de convite, você sabe que a porta está aberta. Orabanda gasobi aragai. Urquetero sabe anarque sob a candarama subiadaia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Senhor, Senhor. As camas estão aqui porque nós lembramos de onde o Senhor nos tirou. As camas estão aqui porque nós lembramos que Tu és o único que entrou aonde o homem não poderia entrar, Senhor. Mas muitos de nós voltaram a olhar para o tanque, tendo sido curados pela fonte. Eu oro nesta noite com meu irmão e a minha irmã, que estão orando com fé, em o nome de Jesus Cristo. E nós respondemos sim, respondemos ao chamado, sim, respondemos à expectativa do céu, sim, respondemos àquilo que o Senhor tem, em o nome de Jesus. A Tua palavra diz: quem tem sede, venha e beba da água da vida eterna. E o Teu povo está aqui nessa noite porque tem sede não do tanque, mas da fonte. Vai visitando, Senhor, vai renovando, Senhor, vai renovando, Senhor, vai visitando com graça. Em nome de Jesus, meu irmão e irmã, comece a buscar da fonte agora. Comece a buscar, comece a clamar. Levanta a tua voz, levanta o teu coração, comece a clamar a Ele em nome de Jesus. Levanta a tua alma ao Senhor. Não te esqueça de onde Ele te tirou. Ele está aqui, te dá oportunidade. Chorabaraga subiagai. Hoje o Senhor inunda a tua alma. Seja cheia da graça de Deus. Em o nome de Jesus Cristo, da graça de Deus, da graça de Deus. Em o nome de Jesus, adore, adore, adore a fonte. Eva sere quemando bogosai, xereba kassomi andaragasaia. Ei, que ne manjou biasu, irica mandou roça barahasso que andagai, o que ne manahasere voshi, abancho que se anai, urque some andaia, abarahasso que manchou de raciadaia. Dê lugar à fonte, dê lugar à fonte. Abra a tua boca e comece a clamar a fonte. Urquete sumandai, uqueramandai rasu, xarabakenda racia macaia. Ei, que ni mandou biassumi a cantui, ureba chamamando kibai, eribachete cosia mandagaia. Hoje os tanques começam a cair por terra. A idolatria humana começa a cair por terra. A expectativa do homem começa a cair por terra. A graça de Deus te alcança. A glória de Deus te envolve. Ele te chama para a fonte.